Fala, povo de Deus! Bom dia, 6 da manhã, sexta-feira, 19º dia dessa guerra espiritual que você está experimentando de vitórias. Eu creio que Deus tenha feito já milagres na sua vida. Estamos chegando aqui mais uma vez, 6 da manhã, para começar o dia com Deus. Quero crer que a tua resposta já chegou ou está chegando. Nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, não são pessoas de carne e sangue, é contra seres espirituais, nos lugares espirituais. Jesus diz: nossa luta é contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E é por isso que nós jejuamos e usamos essas ferramentas de guerra que Deus nos deu para a gente vencer. Um mundo caótico, mergulhado na desobediência, um mundo que é infestado pela presença do maligno. 1 João capítulo 5, verso 19, diz que o mundo jaz no maligno, e é por isso que você se santifica ao Senhor, para que Ele não toque na sua vida, para que Ele recue, as portas do inferno não prevaleçam contra a sua vida. Amém? Hoje eu quero falar sobre as dimensões da guerra espiritual, como isso funciona no mundo espiritual e como o jejum e a oração vão promover vitórias na sua vida. Quando a gente fala sobre guerra espiritual, a guerra é um estado de controvérsia, né? De luta. A guerra ela funciona num ato que trabalha com violência, que vai buscar forçar um adversário a se submeter a uma vontade. Isso que é a guerra. É quando você quer submeter alguém a o seu adversário, você quer colocar ele de joelhos. É assim que uma guerra termina, quando você coloca o inimigo de joelhos. Eu quero que você entenda que existe os chamados centros de gravidade que vão desequilibrar a sua vida. Se o inimigo atacar a liderança, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quando ele ataca a vida de um pai, de uma mãe, de um pastor, de um governador, de alguém que exerce liderança, o povo é lançado para longe, é abatido. Ele vai tentar tirar, toda guerra funciona assim, eliminar a capacidade que a gente tem de reação, né? De motivação, de avanço. São as forças militares de guerra. Então, ele vai tentar fazer com que você pare de orar, que você pare de jejuar, que você não se cubra com sangue, não use a armadura de Deus, não use o nome de Jesus, não use a palavra de Deus, que são as ferramentas de combate espiritual. Ele vai atacar a sua vida financeira. É impressionante como que toda guerra tenta engasgar economicamente uma nação para que não chegue suprimentos, né, à linha de frente. Ele vai tirar as infraestruturas vitais da guerra. É assim que funciona. Agora, esse teatro de operações, que a gente chama de dimensões de guerra, ele tem alguns atores, né? Então, o primeiro deles é Deus. A própria Bíblia chama Deus de Senhor dos Exércitos. Essa palavra, Jeová ou Yahvé Sabaote, chama Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 1, verso 24, diz que o Senhor dos Exércitos é o poderoso Deus de Israel, que derrama o seu poder sobre os seus adversários e que vinga o povo de Deus dos seus inimigos. Esse é o nome, para você ter a clara, quando a gente fala sobre dimensão, a visão daquilo que o mundo espiritual promove quando está falando de guerra espiritual. Em segundo lugar, nós temos nessa luta anjos e demônios. Nós, inclusive, oramos durante a semana para que Deus envie anjos. Tem uma das nossas orações de intercessão, orações do jejum, que a gente tratou a respeito disso, né? Em Apocalipse capítulo 12, de 7 a 9, a Bíblia diz que houve guerra entre Miguel e seus anjos e entre Satanás e seus anjos, mas Miguel e seus anjos, entre Satanás e seus demônios e Miguel e seus anjos, mas os anjos do Senhor venceram Satanás e seus demônios. Então existe sim uma guerra espiritual acontecendo, e o segundo agente, o segundo tipo de envolvidos nessa guerra, o primeiro é o Senhor dos Exércitos, que é Deus, o segundo quem é? Anjos e demônios. Você não pode esquecer disso. Em terceiro lugar, é o próprio ser humano, né? Em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus diz: eu colocarei inimizade entre você e a serpente. Então, quer dizer, existe uma inimizade entre nós e o diabo. Não tem jeito. Aquelas pessoas que pensam que são aliados das trevas, na verdade, são apenas
pessoas manipuladas pelo espírito imundo que governa a vida deles para que causem o mal. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, ele mesmo toma para si isso. Eu combati o bom combate. Ele é o agente da guerra. Ele está na dimensão da guerra. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Então, onde que a gente luta, né? Então a gente tem esses agentes, esses personagens da guerra, o Senhor dos Exércitos, os anjos e demônios e nós. Mas nós lutamos contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Então são inimigos, a carne, o mundo e o diabo, eles formam uma tríplice aliança que vai tentar investir nesse combate acirrado contra a tua vida, contra a tua santificação. A carne, gente, é um inimigo que mora aqui dentro. A carne é uma batalha que tem aqui dentro. Quando Gálatas 5 fala sobre isso, ó, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da vossa carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Então elas estão em conflito. Então a carne, como é que você cria? A carne é a natureza do homem pecaminosa. A gente já nasce com isso, com esse desejo de pecar. A carne impede o ser humano de obedecer a Deus. É um estado natural de desobediência, é isso que é a carne. Então, onde está a força da carne? Na tendência em eu fazer a minha vontade e não fazer a vontade de Deus. Esse é o inimigo que você tem que vencer. Lembra quando nós jejuamos contra as obras da carne? Lembra disso? As obras da carne, Gálatas capítulo 5, 19, 21, são manifestas. Aí a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, os assassinatos, as bebediças, as glutonarias. É isso, as obras da carne não são obras do diabo, são obras que nós desejamos. O ser humano, ele tem dentro de si uma vontade de não servir a Deus. O ser humano tem a vontade de permanecer do jeito que ele é, sem arrependimento, né? Sem deixar as impurezas, sem abandonar os maus hábitos, os vícios, os costumes, os pecados malignos. São pessoas que não se envolvem profundamente com Deus, nem com as coisas de Deus, nem com a igreja, né? A gente fala, não, eu vou aproveitar a vida. Isso é o quê? Obra da carne. Então, Jesus, ele, quando fala sobre isso, ele fala sobre o reino dividido, um coração dividido. Todo reino dividido é arruinado. Só tem uma maneira de você vencer a carne, o quê? É fugir do desejo. Foge dos desejos da juventude. 2 Timóteo 2,22 é um texto que todo mundo conhece. Né? Fuja da impureza, fuja da idolatria. Então é assim que a gente vence a carne. Em segundo lugar, a gente tem que aprender a vencer o mundo. O que é o mundo? Né? Nesse planeta, o mundo, o planeta Terra, mas é uma sociedade que é organizada, é um sistema que é organizado para poder satisfazer os desejos pessoais e afastar o homem de Deus. É uma sociedade que é egoísta, que faz você ser egoísta. Ela funciona apenas como agente sedutor para te afastar de Deus. É só isso. Isso é o mundo. O mundo jaz no maligno, né? Isso que primeiro eu já citei aqui, primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. Então, João, ele fala muito sobre isso mesmo. Ele fala assim, não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque aquilo que há no mundo, né, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba de vida, não vem do Pai. O mundo passa e a sua cobiça, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, esse sistema mundano, ele é formado por pessoas que não se importam com Deus e nem com a vontade de Deus. Então, é isso que é o mundo, né? Então, você tem a carne, que é uma influência interior, você tem o mundo, que é uma influência exterior, e você tem o quê, gente? Você tem um inimigo que vai te convidar a misturar a santidade com a perversão. Então, o diabo, eu queria muito que você aprenda isso. Ele é o rei dos golpes baixos. Ele é o mestre do jogo sujo, simulado, assassino, cruel, mentiroso, incansável na tarefa de matar, roubar e destruir. Ele é furtivo, ele é discreto. Fica pensando que ele quer aparecer com chifre, com rabo vermelho, com tridente. Ele anda nas trevas, ele anda nas sombras. O poder de convencimento dele é para, no final, cometer brutalidades. Ele não tem escrúpulos, ele não tem nenhuma
Ele não poupa crianças, velhos, enfraquecidos. Ele não tem pena de ninguém, não. Não fica pensando que ele vai ter pena de alguém, que vai ter misericórdia. As expressões da hierarquia dele mostram bem o que ele quer fazer. São principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, é contra isso que você tem que lutar, contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Agora, lembra disso. O diabo perdeu a sua posição no céu. São as 5 derrotas que ele já sofreu. Ele perdeu o seu lugar no céu. Ele foi sentenciado no Jardim do Éden. Olha, Jesus vai esmagar a cabeça da serpente. Ele foi aniquilado por Cristo. Foi para isso que Cristo se manifestou. 1 João 3,8, para destruir, para aniquilar as obras do diabo. Ele foi humilhado na cruz. Colossenses 2,15 diz que Jesus, ele humilhou principados e potestades, os expôs à vergonha, e a sua derrota dramática está destinada para o futuro, onde ele vai ser lançado no lago de fogo, enxofre. Apocalipse capítulo 20, verso 10, conta do juízo do grande trono branco, é algo que você não pode esquecer. Vamos orar então, para que nas dimensões da guerra espiritual você vença a carne, o mundo e o diabo. Vamos orar juntos. Deus e Pai querido, eu quero abençoar a vida do teu filho, da tua filha, em nome de Jesus. Quero trazer força, o poder, o discernimento e a bênção do teu Espírito Santo sobre a vida dos teus servos, que eles aprendam a pegar, a tomar para si cada uma dessas ferramentas de guerra, a armadura do Senhor, o nome de Jesus que faz o inferno recuar, a autoridade de Cristo que foi constituída na cruz e foi dada àquele que crê. Eu quero trazer sobre eles a poderosa ação do Espírito Santo de Deus. Eu quero trazer sobre eles o sangue da cruz, que purifica os seus pecados, que tira todo o fedor de morte, que enche eles de vida. Eu quero, em nome de Jesus, colocar esse jejum onde a carne é vencida. Nós submetemos a carne, esse desejo do ser humano de ser egoísta e de viver para si mesmo, de se afastar de Deus em desobediência. Quero ensiná-los agora, Pai, a vencer esse mundo sedutor, que não se importa com Deus, que não dá a mínima para Deus, que dá os ombros para Deus, que diz que é de Deus, mas vive segundo seus próprios conceitos. E quero pedir, Senhor Deus, que eles aprendam a usarem a autoridade sobre as trevas, pisarem nas obras do diabo, desbaratarem os exércitos inimigos e usarem a fé, usarem o jejum e usarem a oração para que vençam nas dimensões dessa guerra espiritual e sejam vitoriosos em nome de Jesus. Eu os abençoo assim em nome de Jesus. Amém? Hoje, 19º dia, amanhã, nosso penúltimo dia, amanhã sábado, estaremos juntos aqui também às 6 da manhã. Você que está aprendendo conosco a guerrear, eu quero que você traga amanhã a sua lista de impossíveis, não se esqueça disso. Amanhã eu quero tratar com você a respeito dessa lista de impossíveis para que a gente coloque concórdia aqui na terra antes da gente chegar no último dia do jejum. Amém? Se você quiser aprender mais, nossos cursos estão na plataforma cursos.pastorlou.com. Tem ali uma gama de cursos, você pode fazer também na modalidade de plano prêmio, que é o chamado plano mensal, como se fosse um plano da Netflix. Estaremos também dando um curso presencial esse ano em Curitiba, de 30 de setembro a 2 de outubro, sexta, sábado, domingo, o Aliança de Almas. Esse curso aqui, que vai abençoar você, nós vamos nos encontrar juntos aqui em Curitiba. Esses livros também estão na plataforma, que você pode comprar no institutoexos.com. Amém? Deus abençoe você. Até amanhã. Fica firme comigo nessa fé.